Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vamos rezar e pedir a luz do Pai Celestial, do Filho bem-amado, do Espírito Santo Consolador, para a nossa vida, de modo especial para essa aula que se inicia, tendo como tema São Bento e sua importância para a sociedade, né, para a história da Igreja e para a nossa época, para o nosso tempo também. Pater noster, qui es in cieli sanctificetur nomen tuum, advent regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Domina nostra a Fátima, ora pro nobis. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Bom, meus caros, só lembrando então, quem ainda não está inscrito no canal, procurar se inscrever e também clicar então no inscrito e também no sininho para receber as notificações, caso tenha vídeos novos e tudo mais. A gente está sempre procurando colocar vídeos novos no canal. E também curtir o vídeo, caso tenha gostado, compartilhar com os amigos, para que mais pessoas sejam evangelizadas. Esse é o nosso objetivo aqui nesse apostolado. Então, sobre São Bento, né? São Bento é muito popular, as pessoas têm muita devoção a ele, sobretudo por causa da medalha. Tem muitas histórias boas. A tradição popular também o coloca como padroeiro contra venenos, contra cobras venenosas, né? Porque por várias vezes tentaram envenenar o Santo Abade e não conseguiram. Pelo poder de Deus, sempre São Bento se livrou dessas armadilhas. Então é tido como o protetor contra animais peçonhentos, serpentes, sobretudo, e também como aquele que nos ajuda na luta contra Satanás, né? Tem a famosa oração de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Também famosa oração cujas iniciais estão na medalha de São Bento. Vamos falar também um pouco da medalha de São Bento, do seu significado, e da importância de usá-la, por último, né, no final da nossa aula. E antes vamos falar então sobre a biografia, sobre São Bento em si, a sua vida, a sua importância, a importância da sua regra, da regra de São Bento, a regra que ele criou, que ele escreveu para os seus monges, a importância dos monges beneditinos para a formação da civilização cristã, as lições que nós temos a tirar ainda hoje da obra de São Bento, do seu legado, quer dizer, da sua herança espiritual, cultural, humana, e também reconhecê-lo como aquele que vai nos ajudar, e tanto por sua intercessão quanto por seus ensinamentos e pelos ensinamentos que os seus santos discípulos deixaram ao longo da história, como aquele que vai ajudar na reconstrução do mundo, na reconstrução da civilização cristã, não como uma simples volta ao passado, mas como olhando para o passado para ver o que é o correto para construir o futuro, sobre a verdade, sobre o amor, sobre a verdadeira fé. Construir a civilização cristã a partir da verdade, do amor e da fé e na comunhão com o próximo. Pois bem, então, começando então com os nossos slides, peço então que coloque no nosso slide. Então aqui uma das representações de São Bento na Idade Média, em São Bento, então, padroeiro dos monges, inspirador da civilização cristã. Ele nasceu no ano do ano 480, perdão, morreu no ano 547. Então, ali no primeiro milênio, no final do Império Romano do Ocidente, na confusão toda que se instalou sobre a Europa por causa das invasões dos bárbaros, também a ameaça que isso representou para a Igreja, porque esses bárbaros não eram católicos ou eles eram pagãos, mas boa parte deles era ariano, quer dizer, eram cristãos, mas não acreditavam na divindade de Cristo. Receberam a pregação cristã, só que numa versão herética, né, não na versão correta, não naquilo que Cristo realmente ensinou, naquilo que a Igreja realmente transmite. Então, eles representaram uma ameaça para a civilização, para a fé, para a sobrevivência da fé católica
e para a continuidade da transmissão da cultura e dos meios de vida, né, da civilização romana, que herdou da Grécia Antiga e colocou coisas novas, para a nova civilização que se formava, ou melhor, que corria o risco de se acabar por completo por causa dessas invasões. Lembrando que o Império Romano acabou no ano 476, o Império Romano do Ocidente. Então, ele nasceu 4 anos depois da deposição do último imperador romano. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, sobreviveu, mas também com muitas dificuldades, com muitos problemas, devido depois viria também a ameaça do Islã, né, que surgiria, que seria um grande problema para o mundo cristão do Oriente, de modo especial. Então, inspirador da civilização cristã. Aqui nós temos então o plano da nossa aula, a figura histórica do patriarca, a importância de São Bento e de sua ordem para a igreja e a civilização, os ensinamentos da regra beneditina para o mundo contemporâneo, quer dizer, que lições podemos tirar do trabalho de São Bento no mundo de hoje. São Bento padroeiro da Europa, isso tem importância para nós no Brasil também, evidentemente. São Bento aqui só uma inspiração, uma provocação, né? São Bento e a construção de uma nova civilização cristã, olhando para o passado, como eu disse, mas em vistas de construir o futuro, e a medalha de São Bento e seu significado tão popular, né? Incentivar, então, a partir disso, o uso dessa medalha tão eficaz na luta contra Satanás e suas insídias. Pois bem, a nossa base aqui vai ser a encíclica Fulgens Radiatur, do Papa Pio XII, escrita, publicada no dia 21 de março de 1947. Por que essa data? Porque, como nós vimos, o Santo Patriarca morreu no ano 547. No ano de 1947 fazia 1.400 anos da morte de São Bento. Então, dias natalis, como diz a igreja, o dia de Natal, ou seja, o dia em que São Bento nasceu para o céu. Então a igreja celebra nesse dia no calendário tradicional São Bento, né, 21 de março. O calendário reformado é 11 de julho, mas então no dia 21 de março de 47, o Papa Pio XII então deu ao mundo essa encíclica para explicar a importância de São Bento para todos nós. Pois bem, aqui a figura histórica do patriarca, então, vão algumas citações de Bento XVI. Aqui começa com a citação de Pio XII, nesse primeiro slide. Depois, outras citações de Bento XVI, na sua audiência geral dada em abril, 9 de abril de 2008. Também foi base para a nossa pesquisa aqui, para falar sobre São Bento. Essa foto é da igreja de Núrcia, na Úmbria, na Itália, né, no estado da Úmbria, na Itália, cidade de Núrcia, foi onde São Bento nasceu. E essa igreja, infelizmente, devido a um terremoto que teve em 2016, foi parcialmente destruída e agora está em fase de reconstrução, mas é uma igreja muito, muito significativa. Até alguns dizem, poxa, será que era sinal premonitório, né, dessa situação toda que nós vivemos, de pandemia, de fechamento de igrejas? Tivemos, então, em 2016, a destruição dessa igreja tão importante para a cristandade, embora pouco conhecida de forma geral. Depois, 2019, tivemos o incêndio da Catedral de Notre-Dame, de Paris. E depois, no mundo inteiro, com as igrejas fechadas, tanto no ano passado quanto agora, nesse ano, essa tendência de novo. Então, São Bento, como representante, como alguém que representa a civilização cristã, o que foi capaz de construir a civilização cristã, as pessoas correspondendo à graça de Deus e olhando para o céu, mas também querendo construir na terra um mundo melhor, não esquecendo do céu, não achando que aqui na terra nós temos a paz completa, não, mas querendo o reino dos céus, nós também melhoramos a vida na terra, a cidade terrena, porque Deus não exclui a vida terrena, pelo contrário, a vida terrena é a ocasião de santificação, e a santificação passa pelo trabalho, passa pelas relações humanas, passa pelo cumprimento fiel dos deveres de Estado, da vida familiar, da vida matrimonial, da vida profissional. Então, onde tem verdadeiro catolicismo, ali também brota uma verdadeira civilização, com leis justas, com escolas boas, com moralidade pública, onde
não está presente o amor pela verdade, o amor por Deus e pelo próximo, então também cai o apreço pela moralidade, as leis decaem e fica no máximo ali uma prosperidade econômica vazia que facilmente também vai para o buraco. Vejamos essa crise agora, tantos países empobrecendo, países de primeiro mundo que estão virando sucata, né, pouco a pouco, por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo. Pois bem, aqui o Papa Pio XII, então, falava que, recordando que quando tudo parece perdido, Deus vai e manda homens e mulheres providenciais, né, para reconstruírem a civilização, para salvarem a igreja da destruição, para construir também salvarem a sociedade de uma barbarização completa, de uma destruição completa dos fundamentos da vida social. Então, novos contingentes de atletas aparecem, diz o Papa, para defender o campo e a República Cristã. E entre esses atletas, diz o Papa Pio XII, está São Bento, que é Bento, por graça e por nome, Bento bendito, né? Além do nome Bento, tem também a graça de Deus, portanto, é bendito. Aqui nós temos, então, um texto do Bento XVI, tanto aqui quanto... coloco aqui para quem quiser depois ir pausando o vídeo, ler o texto, também fica à vontade. Eu vou fazer um comentário breve, né, sobre cada ponto, para nós não nos alongarmos muito. Então, nasceu em Nursia, como eu disse, na Úmbria, na região central da Itália. São Bento era de família nobre, de família rica, e que o enviaram para estudar em Roma, né, para que ele tivesse um estudo bom, para que tivesse uma carreira profissional, e continuasse, então, a ilustrar a família, né, por meio de um trabalho, de uma posição social elevada. E os estudos eram necessários para isso. Mas ele, vendo a situação de Roma, a corrupção moral que tinha em Roma, né, já ali com os pagãos no meio, a confusão, a decadência da igreja devido às invasões pagãs e tudo mais, então ele preferiu deixar deixar aquela cidade, deixar aquele mundo, para se isolar, viver na solidão, né, numa vida anacoreta, né, quer dizer, solitária por completo, nos montes a leste da cidade de Roma. Porque, como diz aqui São Gregório Magno, seu biógrafo, São Gregório Magno, em torno de 50 anos depois da morte de São Bento, escreveu a sua biografia famosa. E o desejo de Bento, desde jovem, era solideu, platere desiderans, quer dizer, o seu desejo era somente agradar a Deus. Então, ele viu que ali seria muito perigoso para realizar tal missão, então decidiu se retirar. Depois, ele foi para a Subiaco, né, na Itália, e lá nessa cidade, não dentro da cidade, mas ali nos arredores, ele viveu 3 anos completamente sozinho numa gruta. E, a partir da Alta Idade Média, se tornou o coração de um mosteiro beneditino chamado Sagrada Spelunca, né? E foi ali que ele ficou por 3 anos. E ele foi tentado por Satanás, foi tentado por diversas situações, tentado também pelas suas más inclinações que todos nós temos, como diz aqui Bento XVI, a tentação da autossuficiência, o desejo de se colocar no centro, a tentação da sensualidade, os pecados da carne. Ele chegou até a se lançar numa urtiga, uma vegetação cheia de espinhos, para poder controlar algo semelhante ao que fez São Francisco, né, para manter a virtude da castidade. E, por fim, também a tentação da ira e da vingança. Foram as 3 principais tentações que Bento sofreu. Ele sabia que para poder conduzir os outros, era preciso primeiro se conduzir para o que é correto. Como vou conduzir alguém se eu mesmo não estou conduzido pelo caminho correto? Então foi um tempo de maturação, né, de preparação para uma grande missão que se aproximava e queria então desabrochar depois. Então, um lugar marcante também da vida de São Bento. Aqui está então o Mosteiro de Subiaco, construído no lugar
onde ele ficou isolado, praticamente isolado por 3 anos. Mas a tudo aquilo que é de Deus atrai, né? Então, pouco a pouco que ele começou a atrair pessoas, as pessoas sabendo do modo de vida dele, foram até ele para pedir direção espiritual, para pedir conselho, e outros foram pedir de fato para viver como ele, né, para viver de fato como um monge, mas numa vida comunitária. Então ele chegou a ser abade ali naquela região de um mosteiro, porém os monges não queriam uma vida dura, não queriam uma vida de trabalho de oração sérias, queriam era ficar no bem bom, então resolveram envenenar São Bento. Foram várias tentativas de envenenamento que ele teve. Aí então saiu desse mosteiro e entrou de fato, formou ele mesmo, fundou os mosteiros ligados a ele. Chegou a fundar, se não me engano, aqui nessa região, 12 mosteiros. 12 mosteiros. Mas por algum motivo, ele, no ano de 529, deixou Subiaco para se estabelecer em Monte Cassino, que se tornou então o lugar mais famoso ligado aos monges beneditinos, à vida de São Bento. Porque ele morreu no ano 547, ou seja, ele ficou quase 20 anos, 18 anos em Monte Cassino. O Bento XVI explica, né, que se fala que ele saiu de lá, do seu lugar de Subiaco, para poder ir para Subíaco, não sei como se pronuncia exatamente, eu imagino que seja Subíaco, mas no italiano pode ser Subiaco, tem que conferir depois. Alguém me corrija aí caso souber. Teve que sair então dessa cidade para ir para Monte Cassino e ali se estabeleceu. Alguns dizem que foi por causa das maquinações da inveja de um eclesiástico local, de um padre que tinha muita inveja dele, que maquinava contra ele. Mas aconteceu que o próprio padre que maquinava contra ele morreu repentinamente, mas ele não voltou para aquele lugar. Então, na verdade, ele quis ir lá para expandir a vida, certamente para expandir a vida monástica. Ele estava no escondimento nessa cidade, mas em Monte Cassino ele construiu um mosteiro no alto de um monte. Depois a gente vai ver as fotos. Um lugar muito alto que domina a planície circunstante, de modo que fica visível. E aí Bento XVI encontra um símbolo muito belo, né, dessa decisão de São Bento de sair de um lugar escondido para ir no alto de um monte. A vida monástica tem a sua razão de ser, mas o mosteiro tem também uma sua finalidade pública na vida da igreja e da sociedade. Deve dar visibilidade à fé como força de vida. Então, é interessante isso, como o mosteiro tem que ser visível também. Por isso que muitos mosteiros foram construídos em lugar de destaque. Os monges lá vivem no recolhimento, no silêncio, mas as pessoas têm que ver que Deus está no centro das coisas e que, portanto, é preciso servi-lo de coração sincero para ter a vida eterna. E aqui Bento XVI, então, fala, também destacando a regra, né? A grande obra, o grande legado de São Bento, e que influenciou gerações e gerações, influencia até hoje, não só os monges, mas a sociedade cristã que se formou em seguida, nos séculos seguintes, foi a sua regra, né? A chamada regra de São Bento, que nós temos monges cantando o ofício. E o que Bento XVI fala que Bento só foi Bento, ou seja, bendito, só foi alguém que influenciou tanto assim a sociedade, as pessoas, porque ele tinha o seu olhar em Deus. Querere Deum, né? Querere Deo, buscar a Deus. Essa é a razão de ser do ser humano. Então, ele, estando com Deus, mas vivendo num mar de agitação em volta dele, a confusão, invasão, bárbaro para cá, bárbaro para lá, cai em reis, né? Cai a estabilidade de vida, mas ele, ao mesmo tempo, ele olha para Deus e, portanto, é capaz de entender as necessidades concretas do ser humano. Só quem olha para Deus, quem leva Deus a sério, consegue entender até as coisas mais básicas do coração do ser humano, as necessidades mais simples, que qualquer um pode ajudar e pode ajudar a solucionar, caso tenha sensibilidade para isso. Então, ele, na sua regra, como diz Bento XVI, qualifica a vida monástica como uma escola ao serviço do Senhor.
e pede aos seus monges que a obra de Deus nada se anteponha. Então, o ofício divino, ou seja, o ofício da salmodia, de recitar os salmos nas várias horas do dia, da Santa Missa, o monge tem que fazer isso como coisa essencial da sua vida. Ele tem que fazer as outras coisas também, mas nada pode se antepor ao serviço a Deus, porque sem Deus, sem Cristo, sem a cruz, tudo perde o sentido, tudo vira ruína, como ele percebia que virava ruína a sociedade do seu tempo, por causa do não conhecimento de Cristo, né? Então, aí Pio XII, voltamos a Pio XII, mas foi em Cassino que ali chegou no ápice da espiritualidade beneditina e da influência que ele exerceu sobre a sociedade. Assim, ele elevou a vida monástica àquela perfeição, aquele ideal de perfeição que, por muito tempo, rezando, meditando, experimentando, tinha procurado alcançar, né? Parece, com efeito, aí continua o Papa, que estava já predestinado para ele, nos planos da divina providência, o mundo especial, quer dizer, a tarefa especial de transplantar do Oriente ao Ocidente os hábitos e as regras da vida cenobítica e de as acomodar com felicidade a índole e exigências dos povos da Itália e da Europa. É importante dizer que já havia uma vida cenobítica no Oriente. O monaquismo, quer dizer, esse movimento de ir para o deserto, de se isolar do mundo, para buscar a Deus, para encontrar Deus na solidão, ou sozinho mesmo por completo, que são os anacoretas. Santo Antão, o pai dos anacoretas, dos monges, né? E depois a percepção de que era necessário formar comunidades, vivendo aquela vida de silêncio, de rigor, mas ao mesmo tempo uma vida comunitária. Aí São Pacômio, no Oriente, também percebeu que era necessário. Alguns eram chamados, sim, ao isolamento total, mas outros eram chamados à vida monástica por meio de uma comunidade, de viver em comunidade. Então tudo isso veio do Oriente. São Pacômio do Oriente, Santo Antão, famoso, que viveu mais de 100 anos, apesar das grandes penitências que fez, é, eles viviam no Oriente. Já tinha monaquismo no Ocidente, já tinha monge na época de São Bento, antes dele, já tinha monge no Ocidente também, ou seja, na França, Itália, Espanha, Portugal, né, esses países. Porém, ainda não foi Bento que adaptou, de fato, a vida monástica, através da sua regra, para o Ocidente, e tornou capaz, então, de ter um potencial de crescimento, de expansão, de adequação à vida do Ocidente, porque os orientais tinham têm um jeito de ser, os ocidentais têm outro jeito de ser. Os orientais que falam grego, que têm uma cultura um pouco diferente, os ocidentais que falam latim, com uma cultura também diferente. Então, Bento teve essa sabedoria, essa inspiração de Deus, para adaptar a vida monástica para o Ocidente. Aqui nós temos a Baía de Monte Cassino. Depois a gente vai ver como que ela fica realmente em destaque, se compararmos com as construções, com relevo também ao redor. Ela, então, foi destruída na Segunda Guerra Mundial pelos americanos. Os americanos não gostam muito de católico, não. Eles, em 45, explodiram, né, Hiroshima e Nagasaki. Nagasaki tinha uma população católica significativa, era a região mais católica do Japão. Os americanos foram lá e jogaram bomba, a bomba atômica. Também aqui, sem motivação nenhuma, eles, nada que fosse de concreto, de ameaça concreta para a segurança deles, no contexto de guerra, bombardearam a Baía de Monte Cassino e praticamente ela ficou totalmente destruída, né? E também os arredores ficaram destruídos. E graças, nesse caso, aos alemães que ocupavam a região, sabendo que haveria então esse bombardeio em Monte Cassino, um general alemão fez uma força-tarefa para tirar as obras de arte, para tirar as coisas preciosas da abadia. E assim conseguiram salvar muita coisa. Mas a edificação em si foi completamente destruída e foi reerguida em seguida. E vamos ver depois a sequência disso. Olha só como que está bem no alto mesmo, em destaque, a abadia de Monte Cassino. Aqui já, né, reconstruída depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Olha como que ficou
na Segunda Guerra Mundial, em fevereiro de 44. Embaixo a cidade destruída, na planície, mas também no alto, a abadia praticamente completamente destruída por toneladas e toneladas de bomba que foram lançadas ali sobre esses lugares. Aqui também ali, né, outra parte da abadia foi uma coisa trágica, tenebrosa. Então, o que o Papa Pio XII fala a respeito da grandeza da ordem da regra de São Bento, que ele escreveu ali pelo ano de 530, pelo que foi dito, foi escrito, no ano de 1530 mais ou menos, para os anos seguintes, ele escreveu a regra e deixou fixada. Foi a única coisa de São Bento que chegou até nós. Os outros escritos dele, se é que eles existiram, se perderam, né? Quais são a grandeza e por que isso é tão importante? Porque o alegre repouso da vida claustral, quer dizer, da vida enclausurada, da vida fechada no mosteiro, não conhece os danos do ócio e da preguiça. Então, São Bento coloca os monges numa vida enclausurada, fechada do mundo, mas não com ócio, quer dizer, não sem fazer nada, né? Não com preguiça, mas tem trabalho e ação, mas também não é um trabalho excessivo, um trabalho que tira a atenção das coisas de Deus, ou que se perde em ocupações inúteis. Mas é um trabalho que proporciona uma paz inalterável e eleva a pessoa à contemplação das coisas superiores. E também onde não tem penitências excessivas, disciplina excessiva, mas o que conta mais é o amor de Deus e a caridade cuidadosa e fraternal para com todos. Então é isso que o Papa Pio XII resume, e, dentre outras coisas, a importância da regra, porque uma vida de trabalho, que é até o lema de São Bento, né? Ora et labora. Então, trabalha, reza e trabalha. Então, o ora é o ofício divino de modo especial. Santa Missa, a liturgia das horas, os salmos, mas também a meditação, mas também as outras orações ao longo do dia. O labora envolve o trabalho intelectual, de escrever, de transcrever, então, manuscritos, pegar coisas antigas e copiar, os monges copistas famosos, né, para deixar guardado, para não se perder aquele documento, produzir coisas, né, escrever coisas originais sobre Deus, sobre diversos assuntos. Também o trabalho nos campos, o trabalho na cozinha do mosteiro, da limpeza e tudo mais. Então, nós temos esse equilíbrio que São Bento conseguiu dar e adaptar então para a situação mais da cultura ocidental. E São Bento também colocou uma coisa importante. Naquela época tinha muito costume de monge ficar pulando de mosteiro. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Ele colocou a estabilidade no mosteiro. Não é esse negócio de nômade para lá e para cá, mas de estabilidade. Por quê? Porque um monge fixado no mosteiro, de não sai para outro lugar, ele se dedica mais à oração, ao estudo dos livros, ao cultivo dos campos, às artes manuais, o artesanato, e aos trabalhos do apostolado religioso, né? Então, como eu fico impressionado como que tem um equilíbrio, né, entre as diversas realidades da vida. E é fato, né? O nomadismo é sinônimo de atraso. Quem fica para lá e para cá andando, geralmente os povos que são nômades não conseguem construir nada de fixo, não conseguem construir uma civilização propriamente dita, né? Agora, quem se estabelece, quem fixa, quem cria um afeto pela terra, pela pátria, pelo lugar onde mora, consegue então, né, desenvolver, contribuir mais para o bem da sociedade. Então, por isso que tem esse voto de estabilidade nos mosteiros beneditinos. O equilíbrio humano e a integração espiritual e social. Então, com isso, com a vida, com a regra de São Bento, nessa época tão difícil, cheia de invasões, cheia de incertezas, de endurecimento dos corações,
que aconteceu com o trabalho de São Bento? Ele produziu, então, um mar de gente disposta, que amava o trabalho, que amava a terra, que estudava as ciências e as letras, que podiam, então, preservar a civilização e podiam, então, integrar também. Integrar aqueles romanos que, né, antigos, os que vinham da civilização romana, e também integrar os que vinham dos pagãos, dos diversos povos pagãos. Isso que é interessante na obra de São Bento, né? E dos beneditinos em seguida a ele. Não é assim, a gente está aqui só com os romanos, ou a gente está aqui só com os pagãos, não. Formar uma civilização unida por meio da fé, do amor ao trabalho, do amor da arte, do amor da religião, né, do amor fraterno, da compaixão uns pelos outros, povos que amavam a civilização, eram povos muito ferozes, né, os bárbaros, invasores, invadiam aqui, invadiam ali, alguns deles eram nômades, então estavam aqui, depois estavam lá, não construíam nada, né, de definitivo, nada que pudesse ficar para o futuro. Então, o fato de que os monges cultivavam tudo isso favoreceu o surgimento de uma civilização cristã. Aqui chamamos de Europa, que hoje não é mais cristã, infelizmente, mas que por muito tempo foi cristã e expandiu a fé cristã pelo mundo inteiro, inclusive para nós aqui, né, do nosso continente, do Brasil, das Américas. E também essa frase que ele pegou de São Cipriano, né, e colocou para sua regra monástica: nada antepor ao amor de Cristo. São Cipriano, que foi bispo de Cartago no século III, então São Bento, e retoma isso e coloca na sua regra. Porque, como diz o Papa, não podem, com efeito, as coisas da terra, nem do universo, satisfazer as exigências espirituais do homem, que Deus criou para si. Então, nada nesse mundo, por maior que seja, é capaz de satisfazer o nosso coração. Elas possuem apenas a propriedade de nos elevarem até Ele pela escada ascendente das existências. Então, quer dizer, as criaturas me levam ao Criador, em outras palavras. Se eu tenho um amor correto pelas criaturas, eu sou levado a amar o Criador. Então, é necessário que nada se anteponha ao amor de Cristo, que nada nos seja mais caro que o seu amor, que porque só Cristo nos dá a vida eterna, nos dá aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos. E aí, naturalmente, do amor a Cristo, brota o amor aos irmãos, sobretudo os pobres e doentes. Então, numa época de ódios, em que povos brigavam entre si, povos invadiam, destruíam, porque não é que os bárbaros eram unidos. Não. Eram vários povos inimigos entre si. Às vezes se aliavam ali de momento, mas era assim, um invadia, depois o outro ia lá invadir, depois o outro ia invadir. Era uma coisa de louco. E a compaixão, o amor, o perdão, eram coisas que estavam fora de moda num contexto desse. Eram coisas que praticamente desconhecidas por essas pessoas, né? Então, Bento fala na sua regra: no recebimento dos pobres e viajantes estrangeiros, ponha-se particular cuidado e solicitude, porque é na pessoa destes que principalmente se recebe a Cristo. E todos os hóspedes sejam recebidos como se recebessem o próprio Cristo. Também fala ainda Bento: antes de tudo, haja o maior cuidado no tratamento dos doentes. Sirvam-se com tal diligência como se fossem realmente Cristo, porque ele disse: estive doente e me viestes visitar. Olha só, então, como do amor a Deus brota o amor pelo próximo. Também, só lembrando, para quem já sabe, afirmando para quem ainda não sabe, na base desse monte, onde foi construída a Abadia de Monte Cassino, São Bento construiu um mosteiro para sua irmã, né, a Santa Escolástica, a famosa Santa Escolástica, irmã de São Bento. Então, ela tinha um mosteiro no topo do monte, e aí que tem aquela famosa cena de Escolástica que sobe o monte para visitar São Bento, e lá fica, ou melhor, ao contrário, né, perdão. Foi São Bento que visitou Santa Escolástica, na base do monte. Ele desceu o monte para visitar a Escolástica. E aí, Escolástica, querendo que o irmão se prolongasse com ela, fez com que pediu para que chovesse, né?
e assim, caindo uma chuva muito forte, ele não conseguiu voltar para casa, não conseguiu voltar para sua abadia. Até alguns tempos depois ela morreu, escolástica, e Bento também morreria no mês seguinte. Ela morreu em 10 de fevereiro e Bento morreu no dia 21 de março. Então, são as histórias dos santos, na escolástica, que fez chover, pediu a Deus que chovesse para que Bento não voltasse para a abadia e pudesse ficar mais tempo com ela, conversando sobre as coisas de Deus. Voltemos então, voltemos a câmera um pouquinho, para depois nós continuarmos. Então, estamos já, né, bem avançados aí na importância de São Bento, no todo o trabalho. Se não fosse São Bento, então não teríamos a preservação da, da cultura antiga, dos gregos antigos, dos romanos antigos. Tudo que nós sabemos do Império Romano e da Grécia Antiga, boa parte disso foi conservado pelos monges beneditinos, que guardaram os manuscritos, guardaram obras de arte, transcreveram para que o papel já envelhecido não se perdesse por completo, então copiaram em novos papéis, novos textos, em novos documentos, para poder então ser preservados. E eles copiavam não só textos religiosos, por exemplo, a Sagrada Escritura, né, textos dos Santos Padres, dos escritores eclesiásticos, mas também textos dos pagãos, dos poetas romanos e gregos. Então, também dos cientistas, dos escritos científicos, filosóficos e tudo mais. Então é impressionante a importância cultural dos monges. E também, graças ao apreço que se tinha pelo trabalho manual, o que aconteceu? A Europa se transformou num grande jardim, porque muitas regiões eram cheias de bosques, é, também de pântanos, bosques cheios de moscas e impróprios, né, para habitação e tudo mais, pântanos, e tudo isso foi pouco a pouco se transformando num grande jardim. E daí vem então toda a beleza dos campos da Europa, né? Pega os campos da Toscana, por exemplo, na Itália, os campos na França, na Espanha, em todo lugar. A influência da produtividade da agricultura da Europa, das técnicas agrícolas, tem a ver com o trabalho dos monges, porque muitas regiões realmente não precisavam para nada, e eles, por amor amando a Deus, amando o trabalho por amor a Deus, por amor ao próximo, então construíram uma coisa que foi importante para a civilização, para garantir a subsistência, a segurança, né, alimentar, como falamos hoje, para tanta gente. Então, em torno dos mosteiros se formou cidades, né, se formaram cidades, se formaram uma agricultura, comércio, porque também os monges não trabalhavam sozinhos, também tinha os trabalhadores que ficavam nessas terras, leigos que trabalhavam também nas terras dos monges, e assim se formou uma civilização que ama o trabalho, que ama a Deus, regida pela fé e ao mesmo tempo pela disciplina do trabalho e do amor da caridade para com o próximo, né? Então, eu peço que voltemos então para o nosso slide. Pois bem, aqui então a coisa vai um pouco mais rápida. A importância de São Bento e da sua ordem para a igreja e a civilização. Então, aí está o texto para quem quiser ler por completo. Vou destacar aqui o que está em negrito. Assim como você pode dizer que a Igreja Católica deve brilhante, o que Pio XII fala? O que ele fala? Que os mártires sustentaram a Igreja nos 3 primeiros séculos. O sangue dos mártires sustentou a Igreja. Depois, quando vieram as heresias, o arianismo, o pelagianismo, o macedonismo, o monotelismo, enfim, tudo quanto é tipo de heresia, foram os santos padres que, com a sua eloquência, com a sua sabedoria, defenderam a fé pelas suas pregações, pelos seus escritos. Defenderam a fé e, então, a heresia não triunfou. E, quando foi, então, a queda do Império Romano, da civilização que garantia a estabilidade para a sociedade da época, quando tudo parecia, as instituições pareciam se destruir, desmoronar, foi trabalho da ordem beneditina e dos seus mosteiros
que fez com que a igreja florescesse e também que a sociedade florescesse de acordo com as leis do Evangelho. Então, eles atravessaram a Europa toda, né? Chegando como sendo agricultores, artistas, teólogos, sábios, pregadores do Evangelho, e por onde eles passavam, erguiam oficinas, valorizavam o trabalho, cultivavam campos, faziam grandes avanços civilizacionais, enfim, e unificando os povos. Então, porque os romanos conquistaram uma parte da Europa, mas não toda a Europa. Boa parte da Inglaterra eles não conquistaram. A Escócia, o norte, sobretudo da Grã-Bretanha, a Escócia não conquistaram. Não conquistaram boa parte ali a Escandinávia, né, Dinamarca, Suécia, Noruega, não conquistaram o leste ali, a Hungria, Polônia e tudo mais. Foram os monges, a Irlanda também, ali perto da Inglaterra, foram os monges que unificaram esses povos todos numa única coisa chamada cristandade, baseada na fé católica. Então, é impressionante como foram providenciais. Mas isso foi um trabalho de séculos, não foi do dia para a noite. Bento não via essa obra se realizar, ele viu do céu. Pouco a pouco isso aconteceu, com altos e baixos, não foi uma coisa linear, foi pouco a pouco, até chegar finalmente, né, a situação da Idade Média, lá nos séculos 12 e 13, no auge da civilização cristã. Aqui nós temos a Abadia de Solesmes, na França, uma das grandes abadias beneditinas, muito bela, né, e com uma vida litúrgica muito, muito rica. Aqui nós temos a Abadia de Barroux, que conserva a liturgia tradicional, na França também. Aqui nós temos os monges trabalhando no campo, na abadia de Saint-Fond, na França também. Voltamos então ao plano da aula, falando sobre a importância de São Bento para o mundo contemporâneo. Aí, o Papa Bento, né, o Pio XII, fala basicamente de três coisas que a contribuição de lições do mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, os próprios monges atuais, no caso, né, os beneditinos, devem então viver o que São Bento viveu e procurar realizar no mundo aquilo que ele realizou. Então, os beneditinos, não é falando uma coisa do passado, simplesmente, falando de uma coisa do presente, que os beneditinos existiam na época da encíclica de Pio XII e continuam, evidentemente, existindo até hoje. Então, em primeiro lugar, eles têm que viver o ensinamento de São Bento, ser fiéis serem fiéis a Deus, a São Bento, para o bem também do mundo. Depois, outra coisa que se tem é a importância do culto a Deus. Outra lição para o mundo de hoje. Sem o culto a Deus, sem a valorização da religião verdadeira, da religião católica, as leis não funcionam mais, o amor ao próximo vai diminuindo, o tecido social vai se esgarçando, a escola também perde seu sentido, até mesmo a parte econômica pode durar um tempo com prosperidade, mas depois vai também perdendo a sua razão de ser, vai perdendo também a sua prosperidade. Então, o culto a Deus, né? Nihil Christum preponere, nada antepor ao amor de Cristo. São Bento ensina então que uma sociedade pacífica, justa, fraterna, só pode ser de fato real quando existe o temor a Deus e a preocupação em servir a Ele na verdade e na caridade. Depois também, a outra coisa é o amor ao próximo. Amando a Deus, amor ao próximo. A nossa época tem essa indigência, né, de amor ao próximo. Pio XII acabava de vir da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do comunismo, de tantos ismos malditos que fizeram tanto mal aos povos. E ele fala, olha só, não é isso a vontade de Deus. Quando nós estamos com Deus, então, não há genocídio, né? Não há maldade, a maldade controlada, né? As nossas más inclinações são controladas de modo que não
caiamos em pecado e não também levemos o outro ao sofrimento, ao pecado. Então, em Deus, nós amamos o próximo para que ele também seja beneficiado com as graças dele. E depois, outra lição para o mundo de hoje, que o trabalho humano tem dignidade. Longe de ser desprovido de dignidade, molesto e odioso, é, pelo contrário, uma fonte de alegria, de felicidade e de nobreza. Não só o trabalho na frente do computador, não. O trabalho numa função de governo, o trabalho numa função, uma coisa que ganha dinheiro, médico, advogado, mas o trabalho, todo o trabalho manual, na roça, né, o trabalho na indústria, o trabalho no artesanato, o trabalho doméstico. Isso, na verdade, é fonte de nobreza, dignifica o homem. E São Bento ensinou isso na sua regra, e os monges viveram isso na vida concreta, né? E é preciso sim comer o pão com o suor do rosto, lutando por condições dignas de trabalho, mas sem nos esquecer que sem o trabalho não há dignidade, não há, né, nesse sentido. Então, rezemos por tantas pessoas que estão sem trabalho por causa das consequências aí da pandemia e também das ações, né, da reação à pandemia. É muita gente sem trabalho, desesperada. Que Deus, nosso Senhor, São Bento, nos ajude a encontrar trabalho. E agora, né, falamos sobre São Bento, com o padroeiro da Europa. Vocês veem essa foto aqui, essas duas fotos, é do Papa Paulo VI em Monte Cassino. Lembra que a gente falou da destruição da abadia na guerra? Sim, então. Em 24 de outubro de 64, a abadia toda reconstruída, idêntica ao que era, uma coisa milagrosa o que foi feito. E não foram os americanos que pagaram, não. Foi o governo italiano que pagou a reconstrução da abadia de Monte Cassino. Reconstruiu, então, né, identicamente como era, e Paulo VI foi, então, dedicar a igreja. E aí está, então, as fotos dele dedicando aquele templo majestoso, naquela abadia majestosa, e essa ocasião, então, ele aproveitou, tão importante, para proclamar São Bento padroeiro da Europa, não por menos, porque a Europa só existe como tal por causa de São Bento e dos beneditinos. Se não fossem eles, não sabemos como que seria, né, a união, a integração desses povos tão diferentes em costumes, em idiomas, em origens, numa única fé, num único apreço pelas leis de Deus e pela lei também do amor ao próximo. Aqui, então, fica como uma provocação, como eu disse aqui no plano de aula, tudo isso, São Bento e a construção de uma nova civilização, não vou falar isso em detalhes, não há tempo para isso, mas fica simplesmente o apelo, porque o nosso mundo está desmoronando também, né? O laicismo já está nos levando para o desespero, um mundo sem Deus, um mundo que aprova leis que vão contra Deus, contra a dignidade humana, aborto, eutanásia, gênero, desprezo pelo próximo de diversas maneiras. Então, a família também desestruturada, o perdão cada vez menos considerado como uma coisa importante e real, enfim, os pobres, né, a pobreza ainda muito forte, embora tenha prosperidade grande no mundo, né, em muitas partes do mundo. Então, tudo isso leva a crer que nós precisamos voltar a São Bento e a outros santos para reconstruir nossa civilização em Cristo, porque só Cristo pode produzir, pela sua graça, uma verdadeira civilização digna desse nome. E a Vindela de São Bento, para quem quiser usá-la, né? Nós temos aqui à frente o verso dela com as explicações. E vocês podem, então, ver a explicação. À frente dela tem essas inscrições. Tem a cruz e algumas inscrições em volta, né? A cruz tem entre os seus braços as letras C, S, P, B, que quer dizer Crux Sancti Patris Benedicti, cruz do Santo Pai Bento. Depois, na haste vertical da cruz, temos as palavras que significam a cruz sagrada seja a minha luz. Na haste horizontal, temos outras iniciais que significam não seja o dragão meu guia. Depois, em volta, em cima tem Pax,
porque é o lema da Ordem de São Bento, e tem as iniciais também nas laterais, né, em volta, no círculo na medalha, que quer dizer, retiro de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Então, são basicamente essas letras que indicam essas orações. E depois, na frente da medalha, nós temos o São Bento segurando um livro, Palavra de Deus, e uma cruz do outro lado. Nós temos a inscrição em volta também, né, em torno da medalha. Eius in óbito nostro presentia muniamur. Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. E junto de São Bento tem o corvo, né, que levou embora o pão envenenado. E também a serpente, lembrando também o veneno que tinha, que queriam matá-lo com ele. E embaixo, Monte Cassino, 1880, a comemoração dos 1400 anos do nascimento de São Bento, no ano de 1880. Então, terminamos por aqui com a imagem da Mosteiro de São Bento de São Paulo, do interior do Mosteiro de São Bento. Temos o Mosteiro de São Bento famosos também no Rio de Janeiro, em Salvador, em Olinda, em outras partes do país. É uma presença riquíssima. Desde o começo do Brasil, nós temos o Mosteiro de São Bento aqui, e vale a pena nós conhecermos e apreciarmos a espiritualidade beneditina para construirmos a civilização cristã. Então, voltemos à câmera para darmos a bênção. Repito, né, quem ainda não se inscreveu no canal, quem ainda não conhece o nosso trabalho, procurar se inscrever também, se gostou, curtir o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, e vamos então rezar a Nossa Senhora, que ela nos ajude a sermos fiéis a Deus, a sermos fiéis aos nossos deveres de Estado, ao nosso trabalho, por amor a Deus, também tendo compaixão e zelo pelo nosso próximo, a fim de chegarmos no céu e realizarmos então a nossa vocação plenamente. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filhos et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe. Até mais.